Eu gravei vídeo na segunda, porque quarta-feira eu ia lançar o vídeo e iria jogar Xenoblade Chronicles X. A Nintendo tira uma direct da bunda e ferra toda a minha programação. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nubalização. Eu sou o DJ e hoje vamos trocar uma ideia sobre alguns pontos sobre o Nintendo Switch 2 que está logo ali. O que a gente espera, coisas que vazaram e eu acho um pouco absurdas. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, aquele jabá de sempre. Se você está gostando do canal, considere se inscrever, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo nintendista que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Pra gente que tá começando, isso faz uma diferença gigante e você não faz ideia do quanto isso nos ajuda. Dados os recados, vamos pro tema do vídeo. A primeira notícia que vazou há pouco tempo atrás, eu não cheguei a mencionar isso em vídeo, foi a tela. Vazou que a tela do Switch vai ser uma tela de LCD, mas que ela terá suporte a 120 Hz ou 120 FPS, HDR e VRR. O que eu acho sobre isso? Bom, a gente tem que levar em consideração uma coisa. O fato da tela ser de LCD significa que eles queiram cortar gastos. Então eles colocarem toda essa tecnologia numa tela LCD faz sentido. Porque se colocasse numa tela OLED, o custo de produção de uma tela dessa seria caro demais. Mas eu tenho uma certa ressalva em relação a isso. Para quem usa dispositivos móveis, quem usa celular, que tem suporte a 120 Hz, por exemplo, eu tenho um aqui, consome um nível de bateria absurdo. Eu não vejo vantagem jogar numa taxa de quadros tão alta assim no modo portátil, tendo em vista que isso vai sacrificar de forma muito grande a bateria. Pelo menos é o que eu acho. O fato do console ter suporte a HDR é uma coisa que eu gosto. Quando você usa qualquer dispositivo que tenha essa tecnologia de HDR numa TV, seja uma TV LCD ou numa TV que tenha suporte a HDR ou monitor HDR, fica muito bonito. E é uma coisa que eu queria, sendo bem sincero para vocês. Já para quem tá acostumado com PC, sabe que o VRR faz milagres para evitar os malditos tearing. Eu vou ver se eu consigo achar um exemplo para colocar para vocês aqui no vídeo, porque eu explicar talvez não vai ficar tão claro, seria mais interessante se vocês vissem na prática. Bom, seguindo, preço. Eu acho que é óbvio que eles vão anunciar o preço desse console, já passou da hora, e isso me assusta. Acho que $450 é demais. Esse é o preço sugerido do PlayStation 5 e do Xbox Series X, e eu acho que se a Nintendo entrasse com esse valor, não seria legal. Eu acredito mais num valor de $400, algo próximo de, pro Brasil aqui, 3.800, R$ 4.000, pelo menos no lançamento, nos primeiros meses até estabilizar, talvez até mais. Mas acho que acima de $400 a Nintendo estaria entrando num terreno bem perigoso, o que poderia comprometer as vendas. Data de lançamento. A data de lançamento é um tema meio complicado, mas eu particularmente aposto que será lançado em junho, como todos os outros estão apostando. Acho que se eles pensassem em lançar em setembro, seria mais interessante aguardarem Black Friday, Natal, o que seria o Holiday Seasons dos Estados Unidos. E por falar em Estados Unidos, diversos insiders vêm relatando que estão preocupados com a questão de pré-venda. Parece que toda a quantidade de console que for colocado em pré-venda, as expectativas são de que se esgotem rápido. E eu tô vendo que a gente vai ficar de fora dessa gracinha. Eu tô com medo do console não ser lançado aqui de forma oficial na sua data de lançamento. Lógico que posteriormente vai vir, mas eu queria muito que tivesse no seu lançamento. Jogos. Bom, vamos lá. Nos dois últimos lançamentos de consoles de mesa e o Switch, que também é considerado de mesa, porque ele é híbrido da Nintendo, tivemos jogos que exploravam as mecânicas que o console trazia. Tivemos no Wii U alguns joguinhos bobos que exploravam muito o gamepad. Tivemos o Zombie U, que pra mim foi um dos melhores jogos a utilizar o gamepad. Já no Switch, no seu primeiro ano, tivemos Sniper Clippers, que Foda-se. e também tivemos o ARMS, que muita gente gostou, eu achei bobinho, porque eu sou sedentário, eu não gosto de ficar socando. Gente, eu não terminei o Pokémon Let's Go por causa disso, tá? Nhé. Eu acredito que vai ter um jogo bobinho desse pra mostrar as novas funcionalidades do console, principalmente o que a gente viu relacionado a mouse. E de jogo grande, first party, um arrasa-quarteirões.
O que eu acho que vai vir? Bom, a gente já teve Mario Kart, que atualmente é o jogo mais vendido do console. Muito tem se falado num novo jogo de Mario 3D. É uma aposta segura, mas tendo em vista o que a Nintendo, de todos os perfis dela, vem fazendo no Twitter ultimamente, eles estão mencionando demais Donkey Kong. E eu acredito em muita coisa nessa vida, coincidência não é uma delas. Eu acho que pode estar vindo um Donkey Kong grande aí. Até porque no Nintendo Switch a gente passou batido. Tivemos remakes e remasters, ou ports. Tivemos o Tropical Freeze, que veio do Wii U, e tivemos agora uma versão do jogo em HD. Então, acho que tá na hora de um jogo novo de Donkey Kong, não é? Talvez um jogo novo da Monolith, já que eles acabaram de lançar o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, que, pra ser sincero, era só um port. Tiveram melhorias, sim, claro, mas não é como se eles estivessem fazendo um jogo novo, como foi o intervalo de lançamento entre o Xenoblade Chronicles 2 e o Xenoblade Chronicles 3, né? Eles entregaram o 3 ali em 2022 ou 2023? 2023, não foi? Foi lançado em 2022. Duvido que eles estiveram trabalhando apenas nesse port do Definitive Edition e das ondas de expansão que foi do Xenoblade Chronicles X. X não, 3, perdão. Então, acho que talvez a gente pode ter um vislumbre do que pode estar vindo da Monolith. Foi o que eles fizeram com o Wii U. Mostraram, estamos fazendo. Demorou um pouco para esse jogo ser lançado, infelizmente. Foi onde eu vendi meu Wii U e não joguei. Mas tô jogando agora. O que eu daria mais que certo? Talvez um Mario 3D, talvez um Donkey Kong. Mario Kart já tá anunciado. Eu espero que eles façam também, como foi feito na época do lançamento do Nintendo Switch, várias empresas, third parties, indo a público e falando, olha, estamos ajudando o Todd Howard, da Bethesda, apareceu na apresentação deles falando que estaria dando suporte ao console, e de fato a Bethesda foi primordial nos primeiros anos, né? Lançaram Skyrim, lançaram o Doom 2016, lançaram o Wolfenstein 2, New Colossus, que ó. Nice. Então, a Bethesda deu sim suporte ao console. E eu quero mais disso, porque tivemos grandes jogos grandes, que não foram tragos para a plataforma da Nintendo por causa das limitações técnicas. A gente tem milagres acontecendo no Switch, como é o caso de Hogwarts Legacy. Um milagre que ninguém pediu, porque daquele jeito, meu Deus. Temos também Mortal Kombat 1, meu Deus. E agora que eu mencionei jogos feios, acho que tá na hora da gente falar das versões Enhanced dos jogos. Eu espero que a Nintendo traga atualização de seus jogos, alguma atualização de performance ou seja gráfica. Eu prefiro mais de performance. Jogos que eu acredito que possa ter isso pode ser o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Quem sabe o Xenoblade Chronicles 2, que se tiver, talvez ele passe a ser, quem sabe, bem grande aqui, gente, o Xenoblade preferido das pessoas que jogam no Nintendo Switch 2. Pokémon não vai ter, Game Freak, Pokémon Company, tudo bando de preguiçoso. Não vai ter. Vai rodar melhor, mas não vai ter patch pra isso. Duvido muito. E se fosse falar de jogos que ainda não chegaram pra plataforma da Nintendo que eu queria, acho que todo mundo quer. Elden Ring, todo mundo jogou? Jogou. Eu joguei? Joguei. Jogaria de novo? Jogaria. Me julguem. E eu disse que coisas que a Nintendo não deveria fazer, que os erros do Nintendo Switch, que inclusive foi o vídeo mais visto do canal até hoje. Inclusive na thumbnail tem 2 jogos lá dos quais eu mencionei, que foi o Bayonetta 3 e o Metroid Prime 4, que eu mencionei como erro o fato de eles terem mostrado uma logo, um teaserzinho bem mequetrefe, falado, olha, estamos fazendo, e demorou muito pra sair. Muito mesmo. Tanto é que o Metroid Prime 4 ainda nem saiu. E eu tenho certeza que eles vão fazer isso de novo, tá? Eu mencionei isso num vídeo lá atrás que eu não queria, mas eles precisam vender consoles, eles precisam vender promessas, eles precisam vender sonhos. Então, acho que sim, vai ter um jogo muito espalhafatoso, muito tipo Mind Blow, e que vai deixar a gente empolgado. E a gente vai passar anos se perguntando, onde tá? Onde tá? Onde tá? E só Deus sabe, mas vai estar lá. E por último, uma coisa que eu acho que não vai acontecer, eu espero que aconteça, porque eu não aguento mais esperar. E se... Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui. Editor, zoa em mim aqui. E se Silksong receber uma data de lançamento Day One no Nintendo Switch? Microfone no chão.
Simplesmente solto isso, saio e vou ser feliz. Eu confio em você, Nintendo. Confio em você, Team Cherry. Faça acontecer. Pessoal, e o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas pela última semana que tá sendo bem conturbada o conteúdo. A gente não tá conseguindo se manter organizado, mas a gente vai fazer o possível pra melhorar daqui pra frente. Eu prometo. Então, pessoal, aquele mesmo jabá de sempre. Se você gostou do conteúdo, se você tá gostando do canal, considere se inscrever. Nos dê essa moral. Curte, comente o que você tá achando, críticas, sugestões, reclamações, ideias para novos conteúdos. Acima de tudo, eu queria muito que tivesse mais gente engajando aqui no canal. E é isso. Vejo vocês agora na quarta-feira, se eu conseguir gravar a tempo, se a gente conseguir editar a tempo, né? Para comentar tudo sobre a revelação do Nintendo Switch 2. Então, nos vemos na quarta, às 7h30 da noite. Valeu. Falou!